sobre os antineoplásicos. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre câncer e a gente falou sobre os principais mecanismos de ação dos antineoplásicos. Então, continuando desse slide que mostra um pouquinho dos principais alvos dos antineoplásicos. Os antineoplásicos, então, os fármacos que a gente usa para o tratamento do câncer, eles podem agir no DNA, no RNA e em enzimas receptores ou canais, que a gente chama aqui de microtúbulos, inibindo o crescimento desordenado, que é a principal característica das neoplasias, das células cancerígenas. Então, voltando aqui. Atuam por mecanismos complexos, como a gente já disse. Se a gente fosse falar especificamente de todo o tratamento antineoplásico, a gente ia ficar um semestre inteiro, mas é só uma visão geral. Quando vocês forem trabalhar nos hospitais ou nas farmácias de manipulação de quimioterápicos, vocês vão se aprofundarem um pouquinho mais, vão procurar na literatura informação sobre os antineoplásicos para estar aprendendo até antes mesmo de fazer a prova de seleção, tá? Então, eles vão atuar por mecanismos complexos através de interações desses fármacos com o DNA, com o RNA e com proteínas que afetam tanto as células normais como as neoplásicas. Por isso eles são extremamente tóxicos, porque o tumor ele está no meu organismo, ele faz parte da minha composição. Então, quando eu vou tentar destruir uma célula minha, embora ela seja neoplásica, eu vou estar afetando também as células vizinhas, as células normais, e eu vou estar afetando a função daquele órgão. Então, são extremamente tóxicos, apresentam muitos efeitos colaterais. A gente espera sempre que o maior dano seja as células malignas, por isso o principal mecanismo de ação é em cima da divisão celular, porque como ele tem um crescimento acelerado, então é em cima dessa reprodução, dessa replicação da célula. A ação nas enzimas, então a gente tem várias enzimas que são responsáveis pela maioria dessas funções. Então, se eu pudesse inibir essas enzimas que são responsáveis pela reprodução dessas células, seria ótimo. E que a gente esperaria que ele afeta a função proliferativa, que é esse aumento do número de células, tanto das células normais como das neoplásicas. Então, é o que eu falei aqui, que você acaba prejudicando também as funções do seu organismo, do nosso organismo. A gente vai falar sobre grupos. Então um dos principais grupos, e foi o primeiro a ser lançado no mercado, foram os alquilantes. Os alquilantes surgiu, então, como eu já disse até no outro vídeo, foi a da mostarda nitrogenada, que era um gás tóxico, que foi utilizado como arma química na Segunda Guerra Mundial, e quando os soldados que foram expostos ao gás, a mostarda nitrogenada, esse gás tóxico, eles apresentavam uma diminuição na produção de células sanguíneas. Então, através disso, foi começado a pesquisar como que eu poderia diminuir a produção de células cancerígenas, e aí surgiu o antineoplásico. Como que agem esses alquilantes? Esses alquilantes são substâncias que eles têm um radical livre, que é um radical alquil. Alquil, quando a gente fala alquil, tem a ver com carbono. Então, eles têm um radical livre, alquil. Eles se ligam à molécula de DNA de modo de impedir a separação dos dois filamentos. A gente já falou aqui, o DNA tem um filamento duplo e espiralado. Então, se você não tiver esse filamento duplo e espiralado, a célula ela não consegue se reproduzir. Tá? Então fica difícil a reprodução. Os alquilantes afetam tanto as células em qualquer fase dessa duplicação celular, dessa replicação. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns fármacos que agem especificamente num determinado ciclo de replicação. E esse ciclo, as células, elas têm ciclo onde elas ficam em repouso e elas têm ciclo onde elas ficam em várias fases de reprodução. E ele não age, e tem alguns fármacos que agem em determinada fase dessa reprodução celular. Esse não, ele age independente de qualquer fase que essas células estejam. Se elas estão em
reprodução ou se elas estão em repouso. Ele vai estar agindo. Fármacos, os fármacos que a gente tem aqui, então, é a mostarda nitrogenada, que é aquele gás que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, a mostarda fenilalanina, a ciclofosfamida, o busulfan, a nitrosureia, a cisplatina e o seu análogo carboplatina e a ifosfamida, tá? Então, todos esses fármacos aqui, e alguns mais que não tá aqui, porque aqui a gente colocou só os principais, que tem muitos outros fármacos. Todos eles que têm uma molécula, um radical alquil, eles são classificados como alquilantes. Tá? Foram os primeiros porque derivados do gás mostarda, que é a mostarda nitrogenada aqui. Um outro grupo também extremamente importante são os antimetabólitos. Os antimetabólitos, como a gente viu aqui, ó, eles aparecem como falso, purinas ou pirimidinas, então eles vão estar intercalando aqui no meio do DNA, impedindo a síntese do DNA. Eles são falsos substratos. E aqui a gente tem afetam as células inibindo a biossíntese dos componentes essenciais do DNA e também do RNA, porque também é composto de ácidos nucleicos, nucleosídeos e nucleotídeos, purinas e pirimidinas, tá? Tanto o RNA como o DNA. Deste modo, impedem a multiplicação e função normais da célula. Então, a gente tem aqui a fludarabina, apareceu aqui o metotrexato, e a gente já viu o metotrexato antes. Quando a gente falou dos antibacterianos, o metotrexato é da classe das trimetroprimas, ele era inibidor metabólico lá e tem uma ação bactericida. Bacteriostática, que quando se conjunta com as sulfonamidas que tem ação bactericida, tá? Mas aqui ele não é usado para matar bactérias, sim para destruir células em crescimento, células neoplásicas. Ele é utilizado como antineoplásico. A gente tem também a mercaptopurina. A gente tem o fluoracil a gente também já viu ele anteriormente quando falou de antifúngicos, não de fluoracil, que ele não tem ação antifúngica, mas da flucitosina. A flucitosina é um fármaco antifúngico que dentro do fungo, o fungo tem uma enzima que transforma a flucitosina em fluoracil, que é tóxica para o fungo. E na época a gente falou que o fluoracil pronto, na forma de fármaco, ele é um antimetabólito, é um antineoplásico. E tem também a pentotastina, que também é um antineoplásico e deve ter mais alguns novos fármacos que não estão aqui nessas listas, como antimetabólitos. Aqui a gente tem um grupo grande e variado. Em alguns locais da literatura vocês vão encontrar como antibióticos, em alguns vocês encontram como produtos naturais. E eles têm estrutura química variada. Agora, o que eles possuem em comum? É uma estrutura química de anéis insaturados que permite a incorporação de excesso de elétron e a consequente também produção de radicais livres que são tóxicos para as células, que são reativos, que vão reagir com as células, podendo apresentar um outro grupo funcional que apresenta novos mecanismos de ação, como, por exemplo, uma alquilação, que é um radical de carbono, uma inibição de uma enzima ou inibição da função do DNA por intercalação. Então, é um grupo variado que tem uma origem natural, por isso eles são chamados de produtos naturais, e que apresentam mecanismos de ações diversas, e todos eles acabam reagindo com a célula, diminuindo a reprodutividade dela. Então, a gente tem aqui a mitocina C, a actinomicina D e a mitramicina, a bleomicina, a daunorubicina, a actinomicina e a adriamicina e seus análogos. Então, tem a mitroxantona e a epirubicina. E mais, como eu sempre falo, alguns outros que não tá aqui, mas que constam lá quando vocês forem ver a classificação, ou como antibióticos ou como produtos naturais. Antibióticos, inibição de crescimento de células vivas, ou origem, que eles são todos de origem natural, como produtos naturais.
A gente tem também, já que a gente fala que o principal mecanismo de ação dos fármacos antineoplásicos é em cima do crescimento celular, a gente tem os inibidores mitóticos. A mitose é uma fase específica do crescimento celular. Tá? Então, a gente pode paralisar a mitose celular em uma fase chamada, porque tem da mitose, a mitose tem várias fases e tem uma delas que chama metafase. Deve ser associado a outros agentes para maior efetividade. A quimioterapia, gente, ela nunca é feita, raramente ela é feita com um fármaco só. Na maioria das vezes a gente faz associação de fármacos. Então, são vários fármacos em um medicamento, vários fármacos que a gente utiliza na quimioterapia, principalmente com agentes específicos da divisão celular. Então, as drogas que a gente tem aqui: a vincristina, a vinblastina, a vindesina, o VP16, o etoposídeo e o VM26 e o teniposídeo, tá? Então, esses fármacos são o que a gente chama, vão agir na mitose, inibindo a divisão celular, que é um mecanismo de reprodução das células, de crescimento, diminuindo o crescimento celular. Bom, a gente tem também, gente, voltando aqui, a gente tem também antagonista nos receptores de fatores de crescimento, porque assim, os fatores de crescimento faz com que essas células elas cresçam muito mais rápido, e elas já crescem muito mais rápido. Então, se eu puder inibir essas proteínas, chamada proteínas quinases, e também são dois grupos que tem aqui, são inibidores de proteínas quinases, que diminui esse crescimento celular, e também anticorpos mononucleares, que também destrói essas células. Esses produtos, eles são de origem no nosso organismo naturais, mas eles foram feito uma cópia genética, que a gente chama de engenharia genética, desses produtos, e aí eles são comercializados. Então, a gente tem aqui, eles têm os nomes até bonitinho, ó: imatinib, trastuzumab e bevacizumab. Tá? Então, são proteínas que a gente produz, que está relacionado a um controle de crescimento de célula dentro do nosso organismo. A gente tem um mecanismo de controle que é considerado como se fosse a poda das nossas células. Quando elas começam a crescer, eu não estou falando de tumor, eu estou falando das nossas células normais, de uma forma desordenada, a gente tem um processo chamado apoptose, que promove a destruição dessas células, tá? Então, por alguma forma, no câncer, essa apoptose, essa poda, né, ela não funciona corretamente. Então, a gente usa os nossos próprios produtos naturais, as nossas próprias proteínas que desencadeiam essa apoptose para fazer com que ela destrua este tumor, essa célula cancerígena. Então, esses são os antagonistas nos receptores de crescimento. São inibidores dessas proteínas quinases, e também tem anticorpos que fazem essa destruição dessas células, que estaria relacionado à nossa resposta imunológica, tá? Então, é como se a gente estivesse usando o nosso próprio sistema imunológico, copiado numa cópia genética, para estar controlando o crescimento deste tumor. Então, esses fármacos são importantíssimos na terapia, na quimioterapia, na terapia antineoplásica. Tá? Então, tem alguns nomes aqui, deve ter muito mais no mercado, é só para a gente lembrar que também eles são utilizados. Então, é um outro grupo de fármacos utilizados no tratamento do câncer, antineoplásico. A gente também utiliza bastante no tratamento do câncer, como fármaco antineoplásico, os hormônios. Os hormônios, principalmente hormônios, os androgênios, os estrogênios, eles favorecem o crescimento de célula. A gente já viu, quando a gente falou dos contraceptivos hormonais, do estrogênio e da progesterona.
né? O estrogênio que, que faz crescer as mamas. Então, eles favorecem o crescimento de algumas células. Então, a gente tem, e é a mesma coisa com os hormônios sexuais masculinos, os androgênios. Então, a gente utiliza isso também para controlar. Tem alguns tumores que, não que eles vão causar câncer, mas que o estrogênio, por exemplo, ele favorece o crescimento da mama. Então, se eu tiver um tumor com células da mama, é célula diferenciada, porque é um tumor, mas está na mama, e tiver mais estrogênio, o crescimento, ela vai favorecer o crescimento. Então, quando a gente tem câncer de mama, as mulheres que têm câncer de mama, elas tomam ad eterno anti-estrogênio. Ela, que é aqui o tamoxifeno ou um derivado do tamoxifeno. Só que também o estrogênio, ele protege a gente do câncer de ovário, do aparecimento de tumor no ovário. E aí, quando a mulher toma tamoxifeno, ela precisa aumentar os controles para câncer de ovário. Então, você corrige uma coisa, descorrige outra. É sempre assim, tá? Então, você pode usar estrogênio para a prevenção do câncer de ovário e você pode usar antiestrogênio para a prevenção do câncer de mama. Você usa os adrenocorticoides, que são os glicocorticoides, dexametasona e prednisona, porque também, na maioria, você precisa de uma resposta anti-inflamatória. Você utiliza o testosterona, o metiltestosterona no câncer de próstata. Então, são drogas que você utiliza também no tratamento do câncer. São os hormônios. Bom, a gente não falou de efeitos colaterais, a gente vai falar de efeitos colaterais como um todo. Então, vocês sabem, a gente já falou aqui alguma coisa, os fármacos antineoplásicos, eles vão destruir tumores, que são células minhas, que se diferenciaram e formaram um tumor e apresentam um crescimento acelerado e capacidade de promover metástase. Essa é a definição de câncer, de tumor. Isso pode estar em qualquer parte do meu organismo, e aí tem determinados nomes específicos. Ela pode aparecer desde uma leucemia, que afeta as células de defesa do meu organismo, as células sanguíneas, até um câncer no osso, que vai afetar a minha estrutura óssea, tá? Então, é só dando um exemplo, ela pode afetar o pulmão. Então são vários tipos, mas são células minhas, que se diferenciaram daquelas minhas células funcionais e criaram tumores e começaram a crescer desordenadamente e afetaram as atividades normais daquela determinada estrutura. Tá? Isso é câncer. Então, quando eu uso fármaco e eu vou destruir aquele tumor, eu vou afetar aquelas estruturas. E como um tumor, o que diferencia ele do tumor benigno para o maligno é a renovação, o crescimento que é desordenado, quando eu vou trabalhar também, quando eu crio um antineoplásico, nesse crescimento desordenado. Então, eu vou diminuir o crescimento celular. Se eu diminuo o crescimento celular, eu acabo prejudicando todas aquelas minhas células que também têm um crescimento rápido, que se renovam constantemente, como, por exemplo, as células da medula óssea. Então, eu vou diminuir a produção de célula sanguínea, porque é a medula óssea que produz, e eu estou sempre renovando a célula sanguínea. Então, elas vão ser muito prejudicadas. Os pelos são células que renovam constantemente, tá? Então, as mulheres, principalmente, que fazem depilação, sabem disso. Sempre eu vou ter pelo novo ali. Então, essas células que se renovam constantemente são as células que vão ter mais prejuízo com o tratamento da quimioterapia. A mucosa do tubo digestivo também são células de renovação constante, aí eu vou ter prejuízo na medula óssea, nos pelos, na mucosa do tubo digestivo, irritação da mucosa estimula o centro do vômito e por aí vai. As células normais apresentam um tempo de recuperação que são previsível, por exemplo, as do tubo digestivo, sendo possível que a quimioterapia ela seja aplicada repetidamente, desde que observado o intervalo de tempo necessário para a recuperação da medula óssea e da
mucosa do tubo digestivo. Então, por isso que normalmente eu não faço uso de quimioterápicos todos os dias. Eu faço uma quimioterapia e daí depois de 15 ou 20 dias e que eu vou para outro ciclo de quimioterapia. Por quê? Para poder com que haja a renovação dessas células, tanto das minhas células da medula óssea como das células do tubo digestivo. E a toxicidade é variável para os diversos tecidos e é óbvio que vai depender da droga utilizada. Tem droga que afeta mais, tem droga que afeta menos, tá? Então, aqui no, no slide eu coloquei os efeitos tóxicos de alguns dos principais quimioterápicos, conforme a época em que eles se manifestam. Então, eu tenho efeitos colaterais precoce que acontecem imediatamente ao uso da quimioterapia. Então, eles acontecem de 0 a 3 dias. Bom, como eu falei que afeta bastante as células do tubo digestivo, eles vão me dar irritação. E a irritação vai estimular o centro do vômito. Então, eu vou ter náusea, vômito, mal-estar, adinamia, dor nas articulações, agitação. Eu vou ter exantemas e vou ter flebites. Esses são os efeitos que eu chamo precoces, porque ele já acontece na hora que eu saio da sala de quimioterapia, eu já saio com náuseas e vômitos, principalmente. Tem efeitos adversos que demoram um pouquinho mais, ele vai demorar de 1 semana até 3 semanas. Então é o quê? É a mielossupressão, ou seja, a supressão da medula óssea com a diminuição da produção de granulócitos, que a gente chama de granulocitopenia, de plaquetas, plaquetopenia. Acontece também com muita frequência mucosites, que são inflamação na mucosa, principalmente na mucosa oral. E alguns fármacos, como a ciclofosfamida, dá cistite, que é uma inflamação na bexiga e pode ter até sangramento. Dá também, vai diminuir a imunidade, imunossupressão, né? Potencialização dos efeitos das radiações, se eu também, porque radiação é um dos tratamentos que às vezes eu faço quimioterapia e radioterapia. A radioterapia, gente, ela é mais específico quando o tratamento ele é bastante localizado e não tem um risco de ter metástase, porque ele não é sistêmico como a quimioterapia. A quimioterapia você toma e ela vai para o seu corpo inteiro. Ela vai fazer o efeito lá na onde você tiver o tumor, mas ela também vai fazer efeito aonde você não tiver o tumor. Ela vai fazer efeito porque ela vai pela corrente sanguínea e vai para o seu corpo todo. A radioterapia, ela é específica em determinado local, ela vai agir naquele local, ela é bem direcionada. Bom, então tem potencialização dos efeitos da radiação junto com a actinomicina D, a adriamicina e ao 5-fluoracilo, tá? Então, eles potencializam os efeitos da radiação. Então, a radiação também costuma dar dor, sensação de queimadura, tá? Não é nada agradável também. Então, vai potencializar com esses quimioterápicos. Aí eu tenho aqueles efeitos que a gente considera tardio. Tem gente que nem associa. Eu tive uma amiga que teve câncer de mama, por exemplo, e depois de algum tempo ela teve uma miocardiopatia devido aos medicamentos que ela tinha utilizado lá na quimioterapia, tá? Então, às vezes as pessoas têm. Quando eu falo esses tardios, pode ser tipo 2, 3, 4, 5, até 6 meses. Eu posso ter uma miocardiopatia, que aí eu já até esqueci que é relacionado àquela quimioterapia que eu fiz lá atrás. Aparece também hiperpigmentação, manchas escuras, esclerodermia causadas pela bleomicina, queda de cabelo, alopecia, né, pela alopecia. Pode acontecer também algumas pneumonites devido à bleomicina, que é uma inflamação nos pulmões, imunossupressão, que pode dar, alguma neurotoxicidade causada principalmente pela vincristina, pela vinblastina e a cisplatina, e pode dar os antimitóticos e pode dar nefrotoxicidade e a cisplatina. Então, são efeitos que a gente chama efeitos tardios, porque acontece de, sei lá, de 1 mês até 6 meses ou mais
que eu fiz a quimioterapia. E tem os efeitos que a gente fala, efeitos ultra tardios, que acontece depois de meses ou ano. Então eu fiz quimioterapia, aí depois de 2 anos eu tô tentando engravidar e não consigo, e é por conta da quimioterapia que eu fiz lá atrás, por conta eu fiquei da o que? Infertilidade. Ah, gente, olha que interessante. Os fármacos antineoplásicos, como eles acontecem alterando a, a multiplicação celular, eles podem causar também mutação e pode provocar o que a gente chama de, pode provocar câncer. Então, eles são carcinogênicos. Tá? Ai, que legal, quer dizer que eu tomo um medicamento para tratar o câncer e ele pode me dar câncer? Sim. Então, eu fiz uma quimioterapia e depois de algum tempo eu apareci com outro câncer. E aí o médico falou, deve ser metástase, mas não é metástase. Pode ser metástase, mas depende do tempo, pode ser também um outro câncer cuja causa é aquele fármaco que eu utilizei lá atrás para tratar o câncer, tá? Então eles são carcinogênicos porque eles são também mutagênicos, eles podem causar, porque eles causam alteração lá no DNA, na gênese. Eles causam distúrbios de crescimento em crianças, eles causam sequelas no sistema nervoso central, então tem gente que vai ficar depressiva, tem gente que pode ficar psicótica, tudo por sequela da quimioterapia. E no fígado, o metotrexato pode causar cirrose, porque vai causar uma fibrose nas células hepáticas. Tá? Então, são efeitos, gente. Então, eu não coloquei o efeito de cada um. É óbvio que se vocês pegarem os efeitos colaterais de cada fármaco quimioterápico, vocês vão ver que eles têm, assim, é um livro de efeitos colaterais. Aqui é uma geral, são os efeitos que normalmente aparecem. Então, normalmente já faz parte do kit de tratamento, por exemplo, o antiemético. Por quê? Porque os efeitos imediatos, como a gente viu, é a náusea e o vômito. E o emético de preferência que eles utilizam para o tratamento da emese por quimioterápicos são aqueles que inibem que, que vão inibir a ação da serotonina, ou seja, ondansetrona, granisetrona, são os de escolha para o tratamento, os antieméticos utilizados aqui, associados à quimioterapia, tá? Para diminuir um pouco esses efeitos. Mas todos eles aparecem, gente. Então era isso. Eu sei que vocês têm muita dúvida e com certeza vão continuar, porque esse assunto ele é bastante complexo e aqui foi realmente somente uma base para vocês poderem trabalhar por aí a questão dos quimioterápicos e dos antineoplásicos. Obrigado e até!